João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Vamos pular para o versículo 11. No mesmo capítulo, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Amém. Senhor amado, que tenhamos condições de compartilhar da Tua palavra nessa hora, que a Tua graça se manifeste, porque não temos nenhum poder em nós mesmos de transmitir coisa alguma, porque somos apenas vasos de barro, tanto para falar quanto para ouvir, somos vasos de barro, mas o Teu Espírito quer nos ensinar, e quer fazer uma obra transformadora em nossas vidas. Por isso, diante dessa Tua imensa vontade de nos abençoar e de nos restaurar, age no nosso meio com liberdade, com a liberdade do Teu Espírito, para que sejamos transformados à Tua imagem e à Tua semelhança de novo. Graças Te damos, e Te honramos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, queria que você perguntasse para o seu vizinho: como eles, faça uma pergunta, como eles souberam que era Jesus? Faz essa pergunta para ele. Pode se assentar, meu amado. Amém. Todos atentos ao que Deus vai falar. Deus vai falar com você nessa manhã. Meus queridos, você precisa saber quando Jesus fala com você. E quando é Jesus quem se revela. Porque quando você tem uma experiência pessoal, já não é mais o pastor, já não é mais a igreja, já não é mais um amigo. Você sabe, porque sabe que Jesus se revelou a você. Isso é o mais importante. Não importa por meio de quem, ou através de que situação, mas você vai saber, tão certo como vive o Senhor, você vai saber que Deus falou com você, que Deus se revelou. Jesus havia morrido, Jesus havia sido transfigurado, deformado por causa dos chicotes, por causa dos pregos, da coroa de espinhos, das marcas em seu corpo. Jesus estava irreconhecível na cruz. E ele morreu e ele foi sepultado com aquelas marcas no seu corpo. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou com o mesmo corpo, mas um corpo glorificado. Já era um corpo transformado. As pessoas o viam, mas não percebiam que era ele. Percebiam que era alguém diferente. Era a mesma pessoa, mas ele havia sido transformado. Mas algumas coisas que ele fez e que ele falou chamaram a atenção daquelas pessoas, porque algumas coisas que Jesus falou depois da ressurreição
tanto do que ele fala, tanto quanto do que ele faz, falava de uma forma especial ao coração daquelas pessoas. E então, quando Jesus falou ou fez, por mais que ele estivesse ali diferente de como era antes, eles entenderam, olha, não tem jeito, quem fala assim é o meu Senhor. Quem faz assim é o meu Senhor. Não importa se ele está transfigurado, não importa se ele está com um corpo diferente, mas é o meu Senhor. E hoje eu gostaria que você entendesse que Jesus vai falar com você em alguns momentos da sua vida, justamente nas áreas em que você mais carece, justamente nas áreas em que você mais necessita, e só você sabe que é Ele, porque só Ele sabe exatamente quem é você. Amém? Veja que Maria Madalena estava ali ao redor do sepulcro, e ela estava extremamente frustrada, porque o corpo de Jesus já não estava mais lá. E ela estava desesperada. Levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E alguns anjos falam com ela, e depois o próprio Jesus a chama de mulher. Mulher, o que você está aqui fazendo? O que você procura? E quando ele falou mulher, ela não o reconheceu. Ela pensou que era um jardineiro falando com ela, até que num determinado momento Jesus não a chama mais de mulher, mas a chama de Maria. E na hora em que ele chama pelo nome Maria, automaticamente se despertou nela alguma coisa que Jesus havia trabalhado por muito tempo, e só ela sabia o que significava alguém chamá-la pelo nome Maria. Maria Madalena era uma mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Maria Madalena teve a sua identidade deformada. E quando Jesus se encontrou com ela, algo de mais forte que Jesus ministrou foi um resgate da sua identidade. Diga para o seu vizinho, hoje Jesus vai resgatar a sua identidade. Queridos, aquele estilo de vida que ela vivia, e aqueles demônios que acorrentaram a sua vida, 7 demônios. A Bíblia diz que quando uma pessoa é libertada de um espírito opressor, mas uma vez libertada desse espírito, mas continua deixando a sua casa aberta, o seu coração, a sua vida exposta à vida do mundo de novo, vem outros 7 demônios piores do que o primeiro, e torna o último estado da pessoa pior do que o primeiro estado. Assim vivia Maria Madalena, e esses demônios na sua vida faziam o quê? Roubavam a identidade dela. Esses 7 demônios opressores, demônios de lascívia, de vícios, de drogas, de morte, de depressão, cada um agindo numa área. Essa mulher, ao longo do tempo, também era uma mulher irreconhecível. Por quê? Porque a opressão maligna, a ação espiritual da maldade, de acordo com a ação de cada demônio em particular, vão roubando dela tudo que ela é. Vão roubando dela sua dignidade, o seu senso de honra, o seu senso de pertencer, a sua dignidade, o seu valor próprio, a sua identidade, estava sendo abocanhada por todos esses demônios. Até que vem Jesus na vida dela, manda embora estes espíritos ladrões, esses espíritos opressores, manda embora toda opressão maligna e todas as correntes que deformaram e que roubaram a identidade dessa mulher. Vem Jesus e devolve para ela um nome. Ela não era mais a endemoniada, ela não era mais a pessoa que vivia oprimida, sem saber quem era e sem saber para onde ir. Mas vem Jesus e devolve para ela a sua identidade, a sua dignidade. Aquela mulher agora é de um homem só, Jesus. Ele é meu Senhor, Ele é meu amado. E aí você entende o que ela sente quando ela vai procurar aquele que lhe devolveu a sua dignidade e a sua identidade. Ainda que morto, mas chegando no sepulcro, ele não está mais lá. O desespero dela. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.
O único que me chama pelo nome. Estou cansada de ser chamada da endemoniada dos 7 espíritos. Estou cansada. E então, quando Jesus ressuscita e a chama pelo nome, Maria, sua dignidade devolvida, seu amor próprio, seu valor próprio, seu nome, sua honra, Maria. Na hora que ela ouve o seu próprio nome, ela se lembra: só o meu Senhor é que me chama pelo nome da maneira como Ele me chama. Como ela soube que era Ele? Quando ela ouviu o seu nome. E eu quero que você entenda que só Jesus sabe quem você era, só você sabe quem você era e o que Jesus fez por você. Só você sabe o poço no qual você vivia, o lamaçal de instabilidade no qual você vivia, só você sabe. O que você já sofreu, o que você já chorou, o que você já lamentou, o que você já perdeu, ou quais foram as áreas da sua vida que foram roubadas, sem piedade, sem dó, pelo diabo que chegou e como um trator passou pela sua vida, roubando tudo, honra, dignidade, respeito, nome, glória, só você sabe. Mas, meu amado, só você sabe também o que é ser devolvido, o que é ser restituído em cada uma destas áreas. Como saber que é Jesus? Toda vez que eu me lembro de quem eu era e quem eu sou hoje, só pode ser Jesus. Não pode ser uma coisa, não pode ser uma instituição, não pode ser uma pessoa qualquer. É Jesus, é Jesus. Hoje nós teremos batismos, onde as pessoas vão poder dizer: olha, eu sei por que eu estou me batizando, porque eu sei quem eu era, eu sei como eu vivia, eu sei o que eu sentia, e para chegar neste lugar, alguém muito sobrenatural, só alguém de Deus, e esse alguém é Jesus. Resgate da identidade. Um resgate da identidade é importante. Nós tivemos 2 reis primeiros de Israel, Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei. Quando Saul foi separado, a Bíblia diz que ele era o homem mais alto, do ombro para cima, ele era o homem mais alto, ele era o homem mais bonito, parecido comigo, mais ou menos. Do ombro para cima, era o mais alto, era o mais belo, e todos olhavam para ele: olha, que homem maravilhoso! Ele é o rei. Mas quando foram ungí-lo como rei, não acharam Saul. E então Deus levantou um profeta e diz: olha, ele está aí sim. O pessoal está procurando, não está achando, mas ele está aí. Procurem-no atrás das bagagens, porque ele está escondido atrás das bagagens. Ou seja, ele era o homem mais belo, era o homem mais alto, mas ele não se via assim. Ele tinha uma identidade, mas a autoimagem dele era distorcida, era deformada. Ele não se via como mais alto, ele não se via como mais belo. Ele era pequeno aos seus próprios olhos, porque ele tinha uma identidade, mas uma autoimagem deformada, distorcida. Sabe o que o diabo procura fazer com a gente desde pequenininho? Deus nos chama de lindos e formosos, mas vem o diabo e usa uma situação, usa um vizinho, usa o próprio pai às vezes, ou a própria mãe, para imprimir nessa pessoa uma autoimagem de derrota, de ser pequeno, de que você não sabe, de que você não pode, de que você não vai dar certo na vida. E então a pessoa, ela é para Deus uma coisa, mas ele não consegue se ver da maneira como Deus o vê. E esse foi o grande problema de Saul. De mesmo assim Deus o colocou como rei, mas por ele se ver tão pequeno, de repente o povo começou a aplaudi-lo e a reconhecê-lo. E ele foi enchendo o coração: olha, o pessoal está me reconhecendo, olha, o pessoal está me aplaudindo, olha, o pessoal está me reconhecendo, que maravilha, que maravilha. E de repente essa autoimagem deformada
passou a ser o grande objeto de idolatria para ele. Porque quando ele viu o pessoal aplaudindo, como ele tinha uma autoimagem ruim, e viu as pessoas o reconhecendo como rei, de repente Deus começava a dizer uma coisa, e ele já não fazia mais o que Deus mandava ele fazer, mas ele fazia somente aquilo que o povo queria que ele fizesse, porque ele tinha medo de não ser aprovado, ele tinha medo de não ser reconhecido. Portanto, queridos, problema de identidade é uma coisa muito séria. Problema de autoimagem é muito sério, porque muitos jovens começam a beber, não é porque gostam da bebida, mas é porque querem ser aceitos pelas pessoas. Muitos jovens dão o primeiro trago no cigarro, porque acham horrível aquilo, mas eles dão o primeiro, o segundo, e se viciam. Por quê? Porque eles querem ser aceitos. Mas porque querem ser aceitos, porque desde pequeno o diabo vem e deforma a identidade dessas pessoas. Estão entendendo, queridos? Por isso, jovens que estão para casar, sejam de Jesus. E quando eu digo para que vocês possam ser, você jovem, você rapaz, você moça, sejam totalmente do Senhor. Por quê? Porque eu não estou pensando só em vocês, eu estou pensando nos filhos de vocês. Porque às vezes, queridos, esses problemas de autoimagem acontecem, de identidade acontecem quando somos pequenos. E levamos isso para a vida toda, a não ser que Jesus venha e faça o que ele fez com Maria. Devolver a dignidade, devolver o nome, devolver a honra. Davi foi o segundo rei. Mas Davi já tinha uma outra situação. Diante de Golias, Golias era um gigante. Davi foi para enfrentá-lo. E a Bíblia diz que Davi era jovem, de gentil aspecto, não tinha cara de guerreiro, mas ele foi enfrentar Golias. Por quê? Porque ao contrário de Saul, que era grande, mas ele se via pequeno. Davi era pequeno, mas ele se via grande. Mas sabe por que ele se via grande? Porque quando pequeno, ele teve experiências no campo, enfrentando o leão e o urso, e o venceu, quando pequeno. Por isso Davi, embora sendo pequeno, mas ele tinha uma identidade de gigante. Diga para o seu vizinho, você é um gigante em Deus. É por isso que eu me vejo como Saul, né? Do ombro para cima, lindo, grande. Porque Davi, queridos, embora pequeno, por que ele enfrentou Golias? Porque ele se via como um gigante. Mas a confiança dele não estava nele. Desde pequeno, ele descobriu uma coisa: que o mesmo Deus que é comigo para enfrentar o leão, o mesmo Deus que é comigo para enfrentar o urso, desde pequeno eu aprendi uma coisa, ou você deve aprender uma coisa, na formação da nossa identidade: o mesmo Deus que é comigo para os desafios menores, será comigo para os desafios maiores. Por isso, pais superprotetores, cuidado, porque você pode colocar o seu filho numa redoma tão grande, que teu filho não tem experiências para conhecer quem é Deus na vida dele. Cuidado. Zele sim pela integridade física, emocional e espiritual dos seus filhos, mas cuidado para que você não nos coloque numa redoma, de maneira que eles nunca tenham uma experiência com Deus. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu lembro que quando era pastor lá em Santo Amaro, a Esther era pequenininha, e um dia ela ficou trancada no banheiro. E a gente nunca ensinou para ela como se livrar de um trancamento no banheiro. E ela teve que ter a experiência dela com Deus ali. Tinha as partes de cima, e ela pequenininha começou a analisar, e fez algo que eu não recomendo para ninguém, porque é perigoso, mas ela foi se apoiando numa coisa, ela chamava, ninguém ouvia,
numa igreja grande, e ela foi subindo aqui, ali, e conseguiu pular e saiu do outro lado, e chegou correndo na hora do culto, ela pequenininha dizendo: pai, sabe onde é que eu estava? Trancado no banheiro, mas eu consegui sair de lá, e eu pulei, e eu subi, e me apanhei de um lado e de outro, e pulei do outro lado, e estou aqui. E ela contava com alegria. Por quê? O mesmo Deus que é comigo quando pequeno, é o Deus que será comigo nas experiências maiores da vida. Maria. Você não é mais a prostituta. Você não é mais a oprimida do demônio. Você é Maria. Como eu sei que é Jesus? Quando Ele me devolve a minha identidade. Mas Jesus continua e Ele aparece no meio dos discípulos. E a Bíblia diz que eles estão com medo dos judeus. Vem Jesus e diz: paz seja convosco. E apesar de Jesus ter atravessado a parede, eles não reconheceram que era Jesus. E apesar de Jesus ter dito: paz seja convosco, eles não reconheceram que era Jesus. Mas quando Jesus mostrou as mãos furadas e o lado furado, eles reconheceram: é Jesus. Quando eu sei que é Jesus? Porque apesar de Jesus ter um corpo glorificado, aprove ao Pai não permitir que Jesus perdesse a identificação com o sofrimento humano. Jesus é o Jesus glorificado, mas o Pai não permitiu que Ele perdesse no corpo dele as marcas que o vinculava com a humanidade, com o sofrimento do homem, com a vergonha do homem, com o medo do homem. E é por isso que Jesus, quando mostrou as suas mãos furadas e o seu lado perfurado, os discípulos entenderam: é Jesus. É Jesus. Quando eu sei que é Jesus na minha vida? Quando no meu sofrimento, Ele continua sendo o meu Senhor. Quando eu sei que é Jesus na minha vida, quando nas minhas derrotas ou nas minhas quedas, eu tenho esperança para me levantar de novo, então eu sei que é Jesus. Quando eu sei que é Jesus, quando eu entendo, queridos, que mesmo quando a depressão procura bater a porta da minha vida, ou da minha casa, ou do meu sábado à noite, mas eu sei que é um domingo pela manhã, eu sei que é uma manhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu sei que é Jesus, por causa dos sinais dos cravos, e por causa do lado ferido, que apesar de um corpo glorificado, mas se manteve lá, para nos fazer lembrar que embora Jesus esteja à direita do Pai, mas as suas mãos furadas continuam sendo uma lembrança do meu sofrimento e do seu sofrimento, da minha agonia, da sua agonia, da minha privação, da sua privação, das suas adversidades. E essa foi uma bomba espiritual para um grupo de discípulos amedrontados, porque eles estavam ali com medo dos judeus, mas quando viram os sinais dos cravos nas mãos e o lado ferido, então eles entenderam: não terei mais medo nem de judeu, nem de cruz, nem de perseguição. E meu querido, do que você tem medo? A gente tem tantos medos: medo de ser assaltado, medo de morrer, medo de ficar pobre, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo, as privações, é o medo que impera no velho homem, mas os sinais dos cravos e um corpo glorificado mostra: não tenha medo de nada, porque o máximo que pode acontecer é a morte, mas quem crê no Senhor, já passou da morte para a vida. Diga para o seu vizinho: quem crê no Senhor, já passou da morte para a vida.
Amém, queridos? Vamos banir o medo escravizador da nossa vida. Nós precisamos compreender que estamos numa nova dimensão espiritual. Então eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Senhor. Quando Ele me liberta do medo. Quando Ele mostra de novo os sinais dos cravos e o seu lado ferido. E apesar daquela identificação com o sofrimento humano, eu venci a morte. Eu venci o sofrimento. Eu venci a cruz. Eu venci a pobreza. Eu venci as limitações humanas. Eu venci a doença. Eu venci a maldição. Eu venci a tristeza, eu venci a depressão, a melancolia, eu venci a derrota, eu venci a frustração, eu venci o mundo. Eu sei que é Jesus, quando Ele lida comigo, nas minhas limitações humanas, então eu sei que é Jesus, na minha vida. Eu sei que é Jesus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por intermédio dEle. Eu venci o mundo. Mas a última forma com que Ele se revelou, nós encontramos no capítulo seguinte, em João 21. João 21, a partir do versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Diga: é o Senhor. Mas a princípio eles não reconheceram que era o Senhor. Mas agora João está dizendo: é o Senhor. Por quê, queridos? Porque Jesus fez de novo um milagre que Ele já tinha feito lá no passado. Os discípulos, quando conheceram ao Senhor pela primeira vez, foi através de uma grande pesca. Da primeira vez, eles trabalharam a noite toda e nada apanharam. Mas quando o Senhor disse: lance a rede, eles foram e lançaram e trouxeram muitos peixes. Mas quando viram que era o Senhor da primeira vez, deixaram os peixes de lado e seguiram a Jesus, porque encontraram em Jesus um sentido para a vida. Diga: sentido para a vida. Diga mais uma vez: o sentido para a vida. Diga: o sentido para a vida reside na pessoa de Jesus. Diga ainda: só há sentido na vida em Jesus. Fora de Jesus, não há sentido para a vida. Amém? Mas quando Jesus morreu, os discípulos começaram a querer voltar para as velhas coisas. Quando Jesus morreu, eles começaram a dizer: olha, o que eu tenho para fazer na vida? Eu vou pescar. Porque por um determinado momento, começou a morrer neles o sentido da vida.
Quando Jesus reproduz aquele milagre, e eles trazem de novo 153 grandes peixes, e que João vê que é o Senhor, João se esquece dos peixes, se esquece de tudo, ele pula no mar e vai na direção de Jesus. Por quê? Porque por um momento na vida, ele estava querendo voltar às coisas que eram comuns no passado, porque Jesus tinha morrido. Mas agora que reconhece que é Jesus, pulam no mar e vão na direção. Por quê? Porque estava em jogo, novamente, o verdadeiro sentido da vida. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque apesar de você ter conhecido Jesus, é possível que esse mundo tão atrativo, tão colorido e tão barulhento, e com apelos para a alma tão gigantescos, é possível, meu amado irmão, que por um determinado momento você esteja sentindo mais prazer nesse colorido no mundo, nesse barulho do mundo, nesse movimento do mundo, do que nas coisas que te atraíram quando você conheceu a Jesus pela primeira vez. Quando João pula no mar e diz, é o Senhor, ele está dizendo para ele mesmo, por um momento eu quis voltar à minha velha vida, mas Jesus não morreu. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, e eu vou voltar para Ele. Quem sabe um dia Deus te chamou para ser pastor, mas um dia você começou a ganhar muito dinheiro, e você pensou assim, bom, está muito bom ganhando dinheiro, e se iludiu com isso. Quem sabe Deus falou com você e queimou no teu coração de uma maneira muito especial. Mas de repente os atrativos do mundo fizeram com que você perdesse o sentido da vida. Mas o sentido da vida só está em Jesus e naquilo que Ele quer para você. Esse João que disse, é o Senhor, e pulou no mar e se esqueceu da grande pesca de novo, porque da primeira vez ele já tinha abandonado a primeira pesca, e da segunda vez, eu não quero nem saber do que eu pesquei, eu quero o Senhor na minha vida. É esse mesmo João, que foi o último dos discípulos a morrer, e lá na ilha de Pátimos, prisioneiro por pregar o Evangelho, sem dinheiro, sem fama, sozinho, isolado do mundo, mas ele recebeu uma das maiores revelações de toda a Bíblia. Lá na ilha de Pátimos, ele viu o Senhor glorificado. Porque o verdadeiro sentido da vida não está no dinheiro, não está no conforto, não está na fama, não está na posição, não está em qualquer coisa que esse mundo possa dar. O sentido da vida está em Jesus. E eu sei que é Jesus na minha vida, quando eu percebo que o sentido da minha vida está sendo resgatado. Quando eu olho para a minha vida e começo a pensar, Deus, parece que eu faço tão pouco, parece que eu poderia fazer muito mais do que estou fazendo, eu me entristeço e começo a pedir ao Senhor, Deus, ajuda-me, para que eu possa ter uma experiência tão profunda contigo, porque tu és o sentido da minha vida, e se eu conseguir passar para as pessoas que o sentido da vida está em ti, então a minha vida não terá sido em vão, porque só há sentido para a vida em Jesus. Nossos medos são quebrados em Jesus, e a nossa identidade é resgatada em Jesus. Então eu sei que é Jesus quando Ele resgata a minha identidade. Eu sei que é Jesus quando Ele quebra as cadeias das minhas limitações de medo. E eu sei quem é Jesus. E eu sei que é Jesus
quando Ele devolve para mim o sentido da vida. Amém, meus queridos? Então eu quero orar por você nessa hora. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos buscar a presença do Senhor. Se você quer ter essa identidade sua resgatada, se você quer ver as limitações do medo, da ansiedade, sendo quebradas sobre a sua vida, e se você quer entender que o verdadeiro sentido da vida está em Jesus, nenhuma outra coisa na vida pode nos realizar. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é a porta estreita pela qual passamos e encontramos vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e achareis descanso, descanso, descanso para as vossas almas. Talvez você esteja cansado de tentar e tentar e tentar e não conseguir. Mas hoje Jesus vai lhe oferecer descanso para a sua alma. Você vai entender que o sentido da vida repousa nele, não em conquistas. Embora Deus nos permite conquistar, também conquistamos dinheiro, também conquistamos terrenos. Não há nenhum problema de se conquistar ou de se progredir na vida nesse sentido. Não há nenhum problema. O problema está em achar que a vida se resume nisso, de achar que isso realmente vai preencher os espaços vazios da sua vida. Aí é que está o problema. Jesus, hoje te convidamos para fazer parte da vida dos meus irmãos, das pessoas que participam do culto nesta manhã. Eu sei que é Jesus quando a minha identidade é devolvida. Eu sei que é Jesus quando Ele me livra dos meus medos, das minhas limitações e impossibilidades humanas. Quando Ele se identifica com o meu sofrimento, eu sei que Ele se identifica com o meu pecado, que Ele se identifica com as minhas impossibilidades, que Ele se identifica com as minhas algemas e prisões. Eu sei que é Jesus quando Ele me devolve o sentido para a vida. Quando Ele me devolve o sentido para a vida, eu sei. Jesus, revela-te a nós nessa manhã. Vamos adorar o Senhor. O Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor.